No Museu de Berna é possível ver essa montagem de um cavaleiro medieval. É uma encenação de uma luta medieval, corpo a corpo, porque Berna nasceu durante a Idade Média. Aqui a gente está vendo que os tipos de canhões, a pólvora, era usada, mas não do jeito que a gente imagina hoje. Esses são os primeiros canhões. Eles são rudimentares para o padrão de hoje, né? Claro. Na era dos mísseis, né? É muito estranho, mas era assim que se usava pólvora. Já era um avanço técnico em relação à matança, né? Porque a arma, ela serve para quê? Para matar. Muito usados na história do Brasil colônia. Ainda se encontra esse tipo de canhão nos fortes, no litoral do Brasil, principalmente. Então, os arcabuzes, os mosquetes, que era o tipo de rifle, o tipo de arma de fogo. Mas isso aqui era tão rudimentar para que os portugueses usavam isso, mas não era automático. Ele levava tempo para carregar. Então, mesmo quando eles estavam entrando em guerra com os índios, os tupis ainda levavam vantagem, porque eles tinham mais facilidade de colocar uma outra flecha enquanto o português estava armando a arma dele. Então, a gente fica pensando que a arma de fogo era uma vantagem, mas ela era uma vantagem em termos, porque as flechas ainda eram usadas. Representações de vestimentas dos cavaleiros, dos homens importantes, dos artefatos de guerra, porque aqui nesse lugar do museu o tema é vida cotidiana e guerra. Uma mula, um quadro, vários quadros, mas eu vou chegar mais perto para saber o que é. É a vida cotidiana da Idade Média. Antes da invenção do trem, é o que está dizendo ali na placa, era assim que se andava e que se negociava pelas estradas na Suíça, por meio de animais. Ali tem uma pintura antiga, eu acho que é da Idade Média, que mostra os animais. Importantíssimos, porque sem eles não havia transporte de cargas, por exemplo. E também os homens podiam andar a pé, mas as cargas são mais difíceis de levar. Eram os animais que levavam. Mas isso também foi no Brasil, colônia, era assim. Até o século XIX. Eram os tropeiros que levavam as cargas de um lugar para outro. Essas esculturas são originais das fontes medievais da cidade. Acho que hoje deve ter alguma réplica delas. Aqui, o original está aqui no museu. São importantes obras de arte. E tinham uma função prática. Elas adornavam as fontes de água, que era onde as pessoas iam buscar água, porque não existia água encanada. Aqui não diz o ano. Então eu não posso afirmar, mas eu suponho que tenha sido final da Idade Média, início da Idade Moderna. São coisas achadas, né, nas escavações arqueológicas. Está em alemão de um modo que eu ainda não consigo entender. Mas são instrumentos, são potes, são coisas de vidro usadas no cotidiano. Este é o equipamento de bombeiros. Aqui era o sino que soava o alarme. Era um equipamento que levava água, não sei exatamente o que, mas eles estavam preocupados com os incêndios, porque na Idade Média as casas eram construídas de madeira. Tem duas coisas ali que me chamam a porta de madeira maciça, ela é belíssima. Deve ser início
da época moderna, final da Idade Média. E ali, de louça verde, é o que em italiano se chama termosifone, e que em português é muito difícil, porque como o Brasil não usa, né, são os aquecedores que hoje se usa na Suíça. Toda a casa, da Europa inteira se usa o aquecedor, né? Então, para os meses de inverno frio, essa parte verde ela aquecia, mas ela era aquecida com lenha que ficava do outro lado. Eu achei que era um forno, mas na verdade ali era onde se produzia o calor, mas para impedir que a fumaça entrasse dentro de casa. Ainda é mais ou menos isso hoje, porque eu vi que na Suíça ainda se usa lenha. Nos Alpes usa-se lenha para os aquecimentos, só que a fumaça não chega dentro de casa. Aqui era uma cozinha. Esse tipo de cozinha, por exemplo, na minha casa eu tenho, não exatamente como está aqui, mas lá no porão da minha casa eu mandei fazer um fogão a lenha, que eu não uso, mas era só uma referência a esse passado antigo, né? Que no Brasil durou até século XIX, XX, em alguns lugares do interior ainda existe, ainda se usa. Aqui são os equipamentos que se usavam para fazer os remédios, são prensas, pilões, dos anos 1600 e pouco até o século XIX ainda se usava isso. Aqui nós vemos a mala de um farmacêutico, um médico, o tipo de coisas que ele usava para fazer remédios. Nos anos 1675, já era bem avançado, já época moderna. Este é um relógio bem antigo. O mecanismo dele é visível. Aqui parece que não diz a data. Vou verificar. Um relógio de 1500. Porque os relógios eles foram inventados no final da Idade Média, início da Idade Moderna. Eles não são tão antigos assim. E a Suíça até hoje, né, é expert na fabricação de relógios. O tipo de instrumental que os cirurgiões usavam. Uma espécie de baú de madeira belíssimo. É uma obra de arte com o símbolo de Berna ali, que é o urso. Eu acho interessante esses aqui, porque dá para ter uma ideia de como que eram os livros. Aqui é no século XVIII, livros do século XVIII. São instruções de como fazer o pão. Aqui são dos ofícios. E esses símbolos são das corporações de ofício. Aqui é uma pequena obra de arte da Idade Média. Eu acho que já não era nem Idade Média. Deixa eu conferir a idade aqui, mas é 1400, século XV. Era assim a Idade Média, era 1430, mas já o finalzinho da Idade Média. Mas é belíssimo. É belíssimo. Chegando perto, parece pequeno, de madeira. Provavelmente isso estava na catedral. São imagens que estavam dentro da catedral, que era uma catedral católica, mas passou a ser uma igreja reformada suíça durante a reforma protestante. Mas eu até fiquei feliz em vir aqui, porque eles não quebraram as estátuas. Acho que é por causa do Zwinglio, que era moderado, né? Então ele não quebrou, ele só retirou e guardou. Ai, que maravilha. Muito diferente de evangélicos intolerantes no Brasil, que estão entrando em igrejas e quebrando. E também em templos de religiões de matriz africana e quebrando. Aqui, ó, o berço da reforma protestante calvinista da Europa, eles não quebraram. Elas estão intactas. E o museu da cidade de Berna as preserva. Isso é uma coisa que me emociona, porque o Brasil tem um patrimônio histórico riquíssimo que não pode ser destruído.
Uma coisa que eu queria registrar aqui são as imagens da igreja da Münster, da catedral. Isso foi retirado de dentro da igreja durante a Reforma Protestante, mas felizmente foi preservado. I riformatori I riformatori, sono stati un po' alcuni riformatori più radicali. Aqui é o lado da Catedral de Münster, onde a burguesia local ia. Eu já estive nesse parque que fica do lado lá. Ali era a área reservada para a alta burguesia de Berna. E, assim, essas esculturas que a gente encontra aqui, elas foram encontradas, elas estão intactas, mas elas foram enterradas aí embaixo desse jardim. Então não foi assim tão tolerante, né? Eles enterraram. Mas no Brasil teria sido pior, eles teriam quebrado antes de enterrar. Eu preciso fazer algumas retificações, claro. A gente vai falando na medida em que vai aprendendo. Eu vi aquela outra sala com as imagens, com as estátuas. Estavam intactas, mas aqui nessa parte reservada aquelas imagens, eu acho que eram as imagens sacras, né? Que elas foram realmente quebradas. Elas foram enterradas do lado da catedral, mas eu acho que aqui são as imagens de Cristo e de santos, elas foram quebradas. Vi que, mas a cidade de Berna hoje as coloca como parte nobre de sua história. Então, a história não foi apagada. A história nunca é apagada. Sempre, de algum modo, se resgata, se desenterra, se redescobre o que tentaram ocultar. As imagens que foram quebradas. E ali atrás de mim, que eu vou mostrar, é uma tapeçaria, vários tapetes com a vida de um santo. Esse é o tapete com a vida de São Vicente. São Vicente. Ele foi retirado de lá, mas ele está intacto. Na verdade, são vários tapetes. Só que eles estavam dentro da Catedral Münster, contando a vida do santo. São Vicente. Como se fala em português. Em italiano, Santo Vincenzo. O martírio de São Vicente. Ele foi colocado sobre brasas, sobre calor. Que coisa horrível, né? Mas na outra sala nós vimos que depois continuaram usando esses métodos que os romanos usavam. E depois, até os dias de hoje no meu país se usa aquilo. Talvez ainda usem aquela de ferro, de brasa. Porque o que eu me lembro é que o ferro em brasa não se usa muito, mas cigarros eram usados. Pontas de cigarro acesas para colocar nos corpos das vítimas, porque um preso que está indefeso ali, sendo torturado, ele é uma vítima. Esse tapete que nós vimos, ele estava aqui dentro da catedral, ficava ao lado do coro. Estava dividido em duas partes, a parte esquerda e a parte direita. Contava a vida do santo. Coisa que eu vi muito na Itália, né? E no Brasil também. Mas a diferença é que na Itália eu vi pela primeira vez, tanto no Vaticano, né, quanto lá na igreja de San Gennaro, que é a Catedral de Nápoles, eu vi as relíquias do santo, o San Gennaro. Aqui também tinha, contando a história de um mártir. Foi retirado com a Reforma Protestante. Em português nós chamamos de carrasco, né? Aqui são as vestes de um carrasco, de um torturador. Instrumentos. Eu vou dar uma olhadinha direito. E essa espada é a espada que era usada, eu acho que para cortar cabeças.
porque aqui é o instrumental de execução e tortura. Gente, olha, esse aqui da direita, que é bem comprido, a função dele era ficar quente. Sabe como se faz com animais para marcar? Isso era usado com seres humanos presos. O outro ali era para torturar os dedos. Ali tem uma espécie de arroxo, né? Os dedos ficam no intermediário ali. Isso foi muito usado. Agora, isso também foi muito usado durante a ditadura militar, nos anos 1970. Não foi uma coisa assim da Idade Média no Brasil. Ela foi usada até recentemente. E, na verdade, eu acho que ainda é usada, Brasil afora, em cadeias. E um certo presidente, que já não é mais presidente, ele louvava isso. Ele queria trazer de volta esse tipo de coisa, essas práticas de tortura, porque ele considerou um torturador como herói da pátria. Eu vou mostrar aqui. Olha que elegante. O torturador se vestia de modo elegante. É bem típico. No caso, aqui estava falando da Suíça, claro, porque isso era uma prática usada em toda a Idade Média, mas em Portugal isso ficou sendo usado até o século XIX. E olha como é chique e elegante a tortura na cultura luso-brasileira. O Carrasco era uma pessoa que usava assim, vestes assim. Olha ali as correntes. Torturador, herói da pátria, para o inominável, era esse aqui, assim, era uma coisa como se fosse nobre, né? O torturador, ele foi elevado à patente de marechal e herói da pátria. E eu fui lá no Palácio, na Praça dos Três Poderes, e disse que torturador jamais será herói de pátria alguma. Porque que coisa horrível. Pode ter as vestes mais elegantes, mas o que ele faz é algo desumano. Aqui nós vemos um instrumento de tortura, os interrogatórios. Na Idade Média, mas até o século XIX, porque a Inquisição na Península Ibérica, ela durou até o século XIX, em Portugal até o século XIX. E no Brasil foi muito usado. Não no Brasil propriamente dito, porque eles levavam os presos para Lisboa. E os presos eram acusados de judaísmo secreto. O crime deles era isso, era praticar a religião deles secretamente. Então eles eram torturados assim. Lá em Portugal se chamava apolé. A pessoa era levantada até alto, com, eu vou mostrar ali, nas pernas dela, os pés eram amarrados, esses pesos, elas eram levantadas e depois elas caíam, mas não até chegar ao chão, e o peso, a função era torturar as pessoas. Geralmente as pessoas tinham os ossos quebrados. Esse era um tipo de tortura. Não é por acaso que o Brasil, as polícias usam isso até hoje, embora seja crime, mas é uma longa tradição de torturar presos. Está o peso que era amarrado no pé da pessoa. É uma maldade, né? E isso era tudo feito em nome de Deus. E o crime da pessoa ser um judeu, de origem judeu, embora ele fosse cristão. E muitas vezes essas pessoas nem praticavam o judaísmo secretamente, mas é por uma razão ou outra. Porque ela limpava a casa na sexta-feira. Esse era o crime que ela cometia. Ou porque ela não comia carne de porco, tinha dificuldade de comer carne de porco. Então esse era o crime. O que era prova de que ela era judia. E por isso ela era presa e torturada, às vezes condenada, e às vezes queimada viva na fogueira. Aqui estamos diante do mito de fundação histórica de Berna. Bertoldo, esse é o personagem criador da cidade, mas ele também criou outras cidades na Suíça.
E depois eu vou mostrar aqui um quadro, eles são belíssimos esses quadros, que mostra como que a cidade foi construída. A cidade foi construída cortando-se árvores de madeira, ok? Então, assim, há pessoas no Brasil que interpretam mal esses dados históricos e não conhecem toda a história da Europa. Por exemplo, na França, ainda na Idade Média, um dos reis mandou reflorestar a França por causa das secas e da falta de colheitas, porque ele sabia que a causa era o desmatamento. Então, assim, a Suíça ainda tem florestas. É bom frisar isso. A Suíça, não é verdade que a Suíça desmatou todas as florestas. Da mesma forma que não é verdade que a Alemanha desmatou todo o seu território. Na verdade, 1/3 do território da Alemanha ainda é coberto de florestas. Então, essa ideia errada de que eles fizeram e que o Brasil tem direito de desmatar a Amazônia é uma ideia falsa, uma fake news. É aqui nessa sala que a gente vê essa arte, que ainda é tributária da Idade Média, mas é belíssimo, gente. Chega de perto de uma obra autêntica que tem uns 500 anos. É muito bonito chegar aqui e ver uma pintura feita sobre madeira. Já é depois da Idade Média, mas bem no comecinho da Era Moderna. Não era Renascimento, era o final do período gótico, né? Porque ao norte da Itália, alguns autores até dizem que muitas vezes chamam aqueles quadros de renascentistas, mas na verdade eles são gótico tardio. Ali nós vemos as sentenças, os comunicados judiciais e políticos da cidade que eram levados para o campo, para a população rural. Se eles não sabiam ler, então isso era lido lá numa reunião pública, numa praça pública, num local público. Aqui é a amostra de alguns exemplares da época. Eu não sei se é papel, porque me pareceu pergaminho, mas eu acho que é um papel da época, porque já havia imprensa, né? Aí não é feito à mão, então é um papel, mas é um papel tão bonito que ele lembra um pouco pergaminho. Acabo de sair do Museu de Berna, foi muito legal. Depois eu vou meditar mais no que eu aprendi, do que eu registrei aqui. Ui, ai meu Deus, tá tudo nevado e é perigoso para mim, porque eu posso escorregar.